Olá pessoal, hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 7. Vou dividir ele em dois vídeos e o título desse capítulo 7 é Um ensino sólido e equilibrado. Neste livro, tento ressaltar a importância de dar a ênfase apropriada às verdades cristãs. Em muitos pontos tratados, algumas pessoas destacavam tanto determinadas ideias ou conceitos que as levavam ao extremo. O pensamento delas parecia ser o seguinte: se um pouco disso é bom, então muito disso será ainda melhor. Quando isso ocorria, geralmente surgia um outro grupo para corrigir tais ideias extremadas. Infelizmente, muitas vezes, essas correções eram postas no extremo oposto. Já que muito dessa ideia é ofensiva, vamos livrar-nos delas por completo. Podemos dizer que eles jogavam fora a casca junto com a banana. O resultado disso é que um grande abismo foi criado entre as duas posições extremas e, com frequência, são geradas mal-entendidas e animosidades. Pessoas de ambos os lados se envolvem tanto nesse conflito que se esquecem de que a motivação original das partes era a de fazer o bem e abençoar as pessoas. E em seu zelo extremado, ambos perdem a essência da verdade original. Meu modo de descrever essa situação é voltar à verdade básica, à posição bíblica, ao centro da estrada, sabendo que as opiniões extremas são as valas laterais dela. Minha experiência é saber que não é preciso viajar para ver pessoas presas nessa vala. Por alguma razão, parece que a tarefa mais difícil para o corpo de Cristo é permanecer em equilíbrio em um determinado assunto. Perceba que não são apenas pessoas más que caem na vala. Cristãos sinceros e bem-intencionados, cujo zelo pela verdade é digno de ser notado, podem permitir que seu cuidado ultrapasse a sua sabedoria. Creio que até mesmo alguns líderes cristãos, cujos erros tornaram-se manchetes de jornal em anos anteriores, não fizeram algo intencional para magoar alguém ou para cair no erro. Eles esquivam-se e desviam-se do propósito inicial da verdade do Evangelho. Uma vez fora da pista, torna-se fácil desequilibrar-se rapidamente. Vamos observar alguns exemplos das verdades básicas da Bíblia e suas explicações extremas, o meio da estrada e as valas em cada lado dela. Assunto: batismo nas águas. Vou falar os dois extremos, depois eu falo a verdade, o centro da estrada. Erro e posição extrema, a vala de um lado da estrada. Você não pode ser salvo a menos que seja batizado com o uso de uma fórmula especial. O outro extremo, o batismo não é absolutamente importante ou relevante. A verdade, o centro da estrada. O batismo é uma ordenança da igreja que demonstra a nossa identificação com Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição. E sua ressurreição. Assunto: cura divina. Um dos lados extremos. A cura não existe mais. A época de milagres já passou. O outro extremo. A cura divina é a única que se deve esperar. Fazer uso da medicina ou de médicos é pecado. O centro da estrada. Deus realmente cura hoje, mas meios naturais de ajuda são apropriados e também aceitáveis. Outro assunto: dons ministeriais. Um dos lados extremos. Não precisamos mais de ministros e de pastores. Deus usa todos igualmente. O outro lado do extremo. Aqueles com dons ministeriais são superiores à classe de cristãos comuns. Eles deveriam comandar todos os outros e não somente a igreja, assim como a vida de todos os cristãos. O centro da estrada. Os dons ministeriais que Cristo deu ainda estão disponíveis hoje. Sua função é equipar os santos para realizarem o trabalho do ministério e fazer com que cada um se aprofunde no caminhar cristão com Deus, alimentando-os com a palavra. Você pode reconhecer outras posições variantes nesses tópicos básicos? Você pode conhecer algum ponto de vista extremo
em outros pontos doutrinários. Buscar e permanecer em um ponto de equilíbrio em temas básicos como esses, obviamente, não são tarefas fáceis. Hoje em dia, algumas igrejas lutam para permanecer fora da vala dos erros quando isso se refere ao aspecto da administração dos dons ministeriais. Subtítulo: Dons ministeriais devem produzir equilíbrio. Um dos pioneiros do pentecostalismo, que ajudou o movimento a estabelecer-se em um firme fundamento bíblico, foi um inglês chamado Donald Gee. Ele falava com tanta eloquência sobre o problema do extremismo ou do excesso que ficou conhecido como o apóstolo do equilíbrio. Eu tive o privilégio de encontrá-lo e ouvi-lo. Li muito de seus artigos e livros e sempre constatei que eram cheios de sabedoria e inspiração. Eu amei e apreciei o seu ministério. Em 1930, Gee escreveu o seguinte conselho sobre o ministério de dons que interagem para produzir equilíbrio e solidez. Um dos itens mais atraentes para nós no início dos estudos de dons ministeriais de Cristo é sua sábia variedade. É verdade que o primeiro da lista, o apóstolo, parece englobar todo tipo de ministério, mas existem profetas cujo ministério é movido por inspiração e apela para os elementos emocionais da natureza humana. Para dar equilíbrio, há professores cujo ministério é lógico e apela para as faculdades intelectuais. Existem evangelistas cujo ministério é quase exclusivamente fora da igreja e pastores cujo ministério é quase exclusivamente dentro dela. Todos são igualmente necessários e dignos de honra. Essa questão de equilíbrio é de vital importância para um ministério exteriormente eficaz e equilibrado, com um crescimento bem alicerçado interiormente. Isso é muito mais importante do que a maioria dos cristãos imaginam. Muitos ministérios não têm outra visão a não ser a de um único homem que ministra e recebe expectativas em torno de si para preencher todas as necessidades evangelísticas, pastorais, educacionais, proféticas. Espera-se que um único homem tenha grande sucesso no evangelismo, seja um grande organizador, um bom pastor de visitações, um instrutor bíblico competente e ainda possua dons de cura e uma capacidade de expressão inspirada. A maravilha é que muitos homens parecem aproximar-se, ao menos em algumas medidas, desse padrão exorbitante que não consta nas Escrituras. Normalmente, isso se torna uma pressão terrível para eles, e provavelmente isso pode facilmente fazer com que jamais alcancem com competência a excelência daquilo que Deus realmente os chamou para realizar. Outros ministérios e membros de igrejas não parecem ao menos ter o desejo ou a visão de um único homem que supra todas as linhas de ministério. Eles parecem enxergar apenas uma frente de trabalho e não têm tempo, nem apreciam tampouco e nem tampouco encorajam nada além daquilo que fazem. A exemplo disso, algumas congregações e alguns cristãos não têm visão nem entusiasmo para coisa alguma, além do evangelismo no sentido extremo do termo e praticamente ignora o ensino e os professores. Por outro lado, existem outros que ministrariam tanto o ensino bíblico que transformariam a congregação em uma escola bíblica, ignorando completamente o impacto do testemunho. Ambos os tipos provavelmente se uniriam em desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. E não teriam tempo nem espaço para os dons proféticos e de línguas ou interpretação. Ainda em outros extremos, existem os que desvalorizam esses dons, pois eles não consideram que um pregador esteja na bênção ou na liberdade do Espírito, a menos que a sua ministração seja permeada com as manifestações descritas. Eles apreciam todos os encontros da congregação que sejam dominados por esses
por estas características. Em ambos os casos, existe uma séria e profunda falta de equilíbrio. Faz-se necessária uma apreciação dos vários ministérios que Cristo colocou para a igreja. A realização de cada um deles é essencial para o bom desenvolvimento da atividade e crescimento do corpo de Cristo. Não é algo incomum ouvir professores menosprezarem os evangelistas, chamando-os de superficiais ou de sensacionalistas, e ouvir evangelistas estigmatizarem professores, qualificando-os de indigestos e secos. Os dois tipos podem unir-se, chamando profetas de fanáticos e extremistas. Assim, as pessoas inspiradas são retaliadas e têm o seu ministério igualmente dado por Deus, considerado carnal, como se estivesse na carne. Tais ministérios, quando entendidos corretamente, não representam isso. Todas essas atitudes são erradas. É perfeitamente verdadeiro que possam existir extremos superficiais no evangelismo. Pode haver extremo no ensino quando nos deparamos com questões pesadas e infrutíferas, e na profecia, quando notamos fanatismo. O remédio verdadeiro não é repreender linha de ministério alguma, pois assim nós todos poderíamos facilmente esfriar o trabalho do Espírito. Certamente, isso tem sido feito com muita frequência. O homem lida com o falso e com aquilo que não traz benefícios e corre o terrível risco de prejudicar o que é verdadeiro. É necessário um toque de inspiração para regular um ministério. O plano divino é que cada ministro estabelecido pelo Senhor na igreja sirva para corrigir e complementar o outro, proporcionando assim tanto os elementos em falta como as coisas que precisam ser restituídas por serem excessivas em qualquer assunto. O profeta para inspirar o professor para fortalecer o profeta, o evangelista para continuamente nos lembrar da necessidade do mundo que morre sem o evangelho, o pastor para nos mostrar que as almas precisam muito de cuidados até mesmo depois de elas terem vencido, o apóstolo, acima de todos, que deve inspirar e guiar novas conquistas para Cristo e sua igreja. 70 anos mais tarde, esse ainda é um mundo maravilhoso para a igreja. Certamente, essa questão de equilíbrio é de vital importância, muito mais importante do que a maioria dos cristãos imaginam. O equilíbrio do dinheiro. Agora, vamos falar sobre o equilíbrio em relação ao dinheiro. Novamente, as pessoas tendem a estar em uma das três posições a seguir. Erro e posição extrema, a vala de um lado da estrada. O dinheiro é um mal que todos devem evitar. O outro erro e posição extrema, tornar-se rico é o maior objetivo da fé. O centro da estrada. Deus deseja abençoar e prosperar seus filhos. Outro assunto, Deus quer que seus filhos sejam pobres. É um dos lados extremos. O outro extremo, o principal interesse de Deus é seu bem-estar material, o centro da estrada. Nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus em oposição a sermos orientados pelo materialismo. Outro ponto extremo, a pobreza demonstra humildade. Outro lado extremo, ganhos materiais demonstram santidade, o centro da estrada. Os pregadores devem ensinar a verdade da palavra de Deus sobre o dinheiro, mas não devem servir a si mesmo. Outro lado extremo. Os pregadores nunca devem falar sobre dinheiro. O outro erro de extremo. Pregadores devem ensinar sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto. O centro da estrada. Os pregadores devem manter o ensinamento sobre prosperidade balanceado com muitas outras verdades da palavra de Deus. Sempre tive a oportunidade de falar aos pastores de todas as partes do país. Eles relatam que a grande frustração que enfrentam é determinar como eles podem manter o equilíbrio
do tópico da prosperidade e das bênçãos, se eles se esforçam para manter os motivos puros e não se tornarem cobiçosos ou ambiciosos. Parece que a pessoa tem problema para crer em Deus no que tange às coisas materiais. Por outro lado, se eles enfatizam o crer em Deus para ter prosperidade, as pessoas tendem a tornar-se demasiadamente materialistas. Aqueles que caem nas valas desse tópico não são necessariamente más, mas até mesmo as que são sinceras, honestas, podem permitir que seu zelo pela verdade exceda sua sabedoria. Subtítulo: Perseguindo a verdade de maneira equilibrada. Um amigo chamado Bob Bruce publicou um livro em 1975 intitulado O Pêndulo que Oscila. Sendo o ministro batista que recebera o Espírito Santo, o irmão Bob também trabalhava no campo evangelístico nos mesmos anos em que trabalhei e, por vezes, nós nos encontrávamos para ter bons momentos em companhia um do outro. Seu livro tinha algumas coisas importantes a respeito de buscar as verdades espirituais de uma maneira amorosa e equilibrada, evitando o espírito de legalismo e da dogmática. No prefácio, Bob escreve o seguinte: todos os grifos são meus. Há alguns anos que eu estava interessado em um determinado tópico de ensino. Então comecei a pesquisar na Palavra de Deus para achar mais a respeito desse assunto. Eu acreditava na Bíblia de ponta a ponta, mas me permiti não perceber certas partes das Escrituras. Não percebi certas verdades. Minha mente tornou-se completamente indiferente a certos versículos da palavra. Meu novo dogma não era diferente do anterior, mas comecei a defender minha nova doutrina. Então, subitamente, isso se tornou um Deus que eu tinha de defender e proteger. Eu não era um caso diferente. É muito fácil para os cristãos buscarem um pensamento de que o Espírito os inspirou enquanto estudava as Escrituras. Em sua empolgação, começam a explorar a palavra de Deus para ver o que poderia ser encontrado. Quando encontra algumas poucas partes das Escrituras que dão apoio à sua nova ideia, eles logo pesquisam como loucos a Bíblia para provarem a sua teoria. O dogmatismo começa a se estabelecer. Sem perceberem completamente o que fazem, essas pessoas ignoram versículos, jogam outros fora para provar o seu ponto de vista. Pessoas direcionadas por essa causa correm como loucas, perseguindo novos argumentos a fim de provar a sua teoria. Com o passar do tempo, elas se tornam duras. O propósito desse livro é fazer com que o leitor se acalme e olhe para o outro lado de alguns tópicos que contemplam os cristãos de hoje. Isso tem o propósito de fazer o pêndulo oscilar novamente para a vontade de Deus, acima do fato de acarretar desequilíbrio em dogmas e legalismo. Faz-se necessária uma reavaliação do estudo atuais de um ponto de vista imparcial. É um chamado para levar a sério o texto de Tiago, capítulo 3, verso 1, que condena o professor que põe a dogmática à frente de um ensino equilibrado. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos gálatas que estavam deixando a simplicidade do evangelho e voltando novamente para as regras e os regulamentos. Esse espírito gálata trabalha no corpo de Cristo nos dias de hoje, fazendo com que alguns cristãos tornem-se legalistas em seu contato com a palavra, duros e dogmáticos no que diz respeito a lidar com a verdade e com as pessoas. As pessoas são flagradas em confusão e erro simplesmente porque seus professores têm ido muito além com as doutrinas, não observando o outro lado da questão. Ver o outro lado do problema requer a busca de sabedoria. Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim,
Contudo, o que possuis adquire o entendimento. Jesus Cristo, ele mesmo, nos livrará do legalismo, porque ele é a sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Creio que os comentários inspirados de Bob ainda se aplicam a nós nos dias de hoje e seríamos prudentes em considerá-los. Subtítulo: Os extremos algumas vezes são necessários. Um problema que tenho visto ao longo dos anos na igreja é que pessoas com diversas crenças em assuntos espirituais ficam preocupadas com suas posições. Vi isso acontecer durante o reavivamento de cura ocorrido de 1947 a 1958. Antes que se acabasse o extremismo e o erro, na verdade, destruíram o ministério e a vida de mais de um homem talentoso e efetivo. E o momento de um grande reavivamento foi interrompido quando muitas pessoas ficaram desapontadas e magoadas pelo excesso de alguns de seus líderes. No começo do reavivamento, Donald Gee escreveu um artigo em A Voz da Cura a respeito de um chamado para a razão e responsabilidade. O artigo foi intitulado Extremos às vezes são necessários e inclui esse texto na íntegra. Um dos paradoxos do verdadeiro testemunho pentecostal é a ênfase sobre a necessidade de se manter um equilíbrio apropriado na doutrina e na prática juntos, com testemunhos complementar, com frequentemente instiga ao extremo ambos os lados. O ensinamento do apóstolo Paulo a respeito de dons espirituais é todo fundamentado em equilíbrio e moderação. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Devemos evitar qualquer impressão de estarmos loucos. Se toda a igreja se congregar no lugar e todas as igrejas dos santos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que tais estão loucos? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 23 ao 33 e o verso 40. Ainda que, ao mesmo tempo, ele afirme em uma linguagem forte que falava em línguas mais do que todos os outros, expressa uma frequência veemente no ensino em uma proporção de 10.000 para 5 e diz: porque todos podereis profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18, 19 e 31. Muitos de nós estamos estabelecidos em algum extremo. Se percebermos qualquer raio de luz da verdade, empurrando-nos para uma posição radical, na qual nossa pressão constante torne-se ofensiva, vã e finalmente errada, e descobrirmos qualquer linha ministerial de sucesso, nós a seguiremos, de tal maneira que isso se tornará desgastante e cansativo. Estaremos perdendo para sempre nossa utilidade genuína por uma falha constante de nos manter equilibrados. Enfim, os homens perderão a confiança em nós, nossa intemperança agredirá o Espírito Santo e nós seremos lançados ao monte dos servos improdutivos. Mas ainda assim, a maioria de nós está prestes a perder uma vida de poder por buscar andar em uma posição central monótona que nunca se arrisca ao extremo. Nossa pregação fica sem o fogo porque sempre tenta apresentar os dois lados da situação ao mesmo tempo. E nossos métodos são sem efeito porque evitamos qualquer ofensa contra hierarquias e tradições. Se desejarmos, nós nos orgulharemos do sucesso em evitar desastres, mas a nossa segurança será adquirida pelo fato de permanecermos estáticos. Praticamente, não teremos impacto sobre a comunidade. Se for verdade que nos acusam de loucura, também será certo que eles jamais se referem a Deus entre nós como uma verdade.
A maioria provavelmente nem sabe da nossa existência. Frequentemente louvamos a importância do equilíbrio. Corretamente, afirmamos que o verdadeiro caminho não será encontrado nos extremos. Apenas apontamos um extremismo persistente e suicida para ambos os movimentos. No entanto, desesperadamente precisamos reconhecer que reavivamentos nunca começam com alguém indo por extremos. A intenção apaixonada é, sem dúvida, desequilibrada. Assim também é o jejum, bem como são desequilibradas as pregações calorosas que fazem os pecadores tremerem e os itinerários de alguns missionários e evangelistas que parecem estar correndo atrás de si mesmo. Fazemos bem em nos lembrarmos de que os próprios parentes do nosso Senhor Jesus pensaram que eles haviam ficado louco. Mateus capítulo 3, verso 21. Então ele citou: o zelo de tua casa me devorará. João 2,17. Quando chutou a mesa dos cambistas e vendedores. O dia de Pentecostes afetou o equilíbrio emocional de tal maneira que os discípulos pareciam bêbados. 30 anos mais tarde, o governador romano acusou Paulo de estar louco. Paulo, cordial e sabiamente, refutou, mas vamos admitir que Festus não era um tolo. Paulo testificava que ele estava correndo atrás de si mesmo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 13. E sua excelente sanidade de ensinar e seu cuidado em operar atingiam níveis celestiais. Deve haver um extremismo para mover as coisas. Milagres de cura ocorrem quando a fé se recusa a ser lógica e cega em seus argumentos, fundamentados em muitas experiências contraditórias e mais equilibradas. Certamente questionaremos se não existe algo extremo no milagre. Onde então apoiar-se o caminho da verdade pentecostal que abraça o radicalismo legitimado e ao mesmo tempo um equilíbrio essencial? Posso apenas responder que precisamos ser radicais para começar a fazer as coisas acontecerem, mas necessariamente de um professor com equilíbrio para manter o movimento na direção certa. Não só precisamos do radicalismo para o milagre da cura, mas também do equilíbrio para ter saúde. Precisamos de fervor para iniciar um movimento, mas ainda temos necessidade de repudiar os extremos para salvá-lo da autodestruição. Apenas a sabedoria vinda de cima pode revelar a síntese perfeita. Isso proporciona ao pentecostalismo genuíno o discernimento a fim de saber quando e onde uma doutrina radical deve ser modificada para uma visão mais equilibrada, em que ponto, por outro lado, as linhas da verdade devem ser temporariamente reduzidas a uma ênfase em determinado ponto, a fim de garantir uma dinâmica poderosa o suficiente para mover as coisas para Deus. Esse discernimento incomum caracteriza o líder enviado pelo Senhor, que inicia um verdadeiro e grande período de reavivamento. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.